Amigos, negócios à parte, né? Que eu não acredito nisso, viu, gente? Não acredito nisso. Eu acho que amigos compram de quem confiam, e você exercer essa confiança com uma boa preparação é fechar negócios bom para o cliente, seu amigo, bom para você, empreendedor, e bom, inclusive, para um ecossistema que tem a confiança como o maior elo, né? Exatamente. Eu acho que essa tua fala, só não se deve fazer negócio com amigos quando aquilo que você está levando não é bom. Perfeito. Se aquilo for bom, você vai não só fortalecer a sua relação, como também criar novos amigos. Se você não vai ter neste momento experimentação, etc., tem coisas que ainda não tem. Provavelmente em algum momento a gente vai ter dentro do mundo digital. Agora, se você vai até uma loja, você vai ter experimentação, ar-condicionado na temperatura correta, etc. Mas você tem que ir até a loja. Você tem que abrir um espaço da sua agenda para ir até lá. Na venda direta, você tem uma força que não tem nesses dois lugares, que eu chamo de venda ativa. Eu encontro a Marcela aqui e falo: Marcela, você já conhece aquele produto novo da empresa tal? Você já experimentou? Você fala: eu nem sabia que aquele produto existia. Então, é uma venda que não iria acontecer. Nos outros dois casos, você necessita da ação do cliente ser proativo para ir procurar o produto, percebe? Então, há um olhar, e talvez eu aqui, Cid Pereira, com uma experiência de 36 anos, olhando para as empresas e pensando em empresários da venda direta, falando: olhem para a prosperidade dos seus parceiros. Perfeito. É isso que vai fazer a diferença. Quanto mais vocês olharem só pensando na sua renda, na sua rentabilidade ou na sua prosperidade, você vai perder o parceiro. Talvez você ganhe mais dinheiro no curto prazo, obtenha mais resultado e prosperidade no curto prazo, mas você não terá no médio e longo prazo. É esta parceria de ganha-ganha entre empresários e profissionais da venda direta que vai fazer com que o seu produto possa ter sucesso por muito mais tempo e perenidade nesse negócio. Arrasou, é isso que faz a diferença. DiretaCast, o podcast da venda direta. E para você que acompanha o canal DiretaCast, mas não clicou aqui ainda em se inscreva, faça isso agora. Se inscreva no canal, aproveite, habilite o sininho para receber notificação de quando novos episódios forem ao ar. E também não deixe de comentar, deixar aqui suas sugestões e compartilhar. E esquecendo de uma coisa super importante, aproveite para curtir cada episódio que você assistir. Combinado? Sejam muito bem-vindos ao DiretaCast, o podcast da venda direta. Isso é poderoso, é potente, e aqui, de verdade, é uma oportunidade de compartilhar reais vivências de quem construiu, quem experienciou, quem mudou regras do jogo da venda direta. Estou aqui com um parceiro de mudança de regra, oh meu Deus do céu, Cid Pereira. Cid, um prazer estar recebendo você aqui. Um prazer compartilhar esses 36 anos só na Natura, né? E eu queria que você contasse rapidamente, Cid, desse suco de Cid, a essência dessa vivência, compartilhasse com a gente e dissesse: venda direta é muito mais do que um canal de vendas, é um ecossistema poderosíssimo, né? Prazer estar com você, Marcela. Já ouvi várias outras pessoas que estiveram aqui, então me sinto honrado por poder participar. Muito, muito obrigado por este convite. E é um prazer falar sobre venda direta, depois de 36 anos atuando, e descobrir o que está por trás de tudo o que acontece. Na venda direta, o resultado, as vendas, acontece muito mais em função do relacionamento que existe entre um consultor, um revendedor e o seu cliente, principalmente na sua rede de relacionamento. Eu ouvi uma vez uma expressão que é: como você pode rentabilizar a sua própria rede de relacionamento. A venda direta permite isso. Você cria relações desde a sua infância e em algum momento você tem a oportunidade de levar
aquilo que você acredita para estas pessoas da sua relação. Acho que esta é a essência da venda direta, na minha visão. Essa essência é tão forte que assim, ó, tem até alguns ditados, né, Cid? Que é assim, ó, amigos, negócios à parte, né? Que eu não acredito nisso, viu, gente? Não acredito nisso. Eu acho que amigos compram de quem confiam, e você exercer essa confiança com uma boa preparação é fechar negócios bom para o cliente, seu amigo, bom para você, empreendedor, e bom, inclusive, para um ecossistema que tem a confiança como o maior elo, né? Exatamente. Eu acho que essa tua fala, só não se deve fazer negócio com amigos quando aquilo que você está levando não é bom. Perfeito. Se aquilo for bom, você vai não só fortalecer a sua relação, como também criar novos amigos. Na minha cabeça sempre vem uma coisa assim da responsabilidade de uma empresa que desenvolve, produz produtos para venda direta. Ela vai fazer negócios por meio da relação dos seus parceiros que são revendedores, consultores. Se aquele produto não for bom, ele vai estar destruindo uma relação de muito tempo que essa pessoa construiu. Você imagina assim, você levar um produto, vender para tua amiga e ela falar, puxa, Marcela me trouxe um produto que não é legal. Imagina isso. Me empurrou um produto, acabou a relação. Então, esta é a responsabilidade de uma empresa que está dentro da venda direta, mais do que em qualquer outro canal, sabe? E tem uma diferença sutil, né? Porque quando foi algo que não me fez bem, eu ponho a culpa na prateleira porque eu comprei no varejo, a prateleira não tem coração. Não tem nome. Não tem nome. Agora, na venda direta, quem me trouxe um produto um shampoo que me deu caspa, quem me trouxe foi o Cid. Aí tem nome, sobrenome. Exatamente. Tem uma outra coisa na venda. Pensando nos dois canais, em varejo, por exemplo, você vai até uma loja qualquer que seja, e pensar que a gente vai falar sobre roupas, por exemplo, e você experimenta uma roupa. Aquela pessoa que está te atendendo com toda a técnica, com todo o conhecimento, te diz assim, ficou ótima em você. Isso tem um valor. Agora, se esta for uma pessoa que é sua amiga do seu relacionamento, tem um valor completamente diferente. Você sabe que aquela pessoa que está vendendo vai dizer que está ótimo, mesmo que não esteja. Mas uma pessoa que é tua amiga não fará a mesma coisa. E as coisas até começam de um jeito diferente. Porque a tua amiga fala assim, nossa, que batom lindo. Aí você, consultora, e eu falo com propriedade, porque sou e fui consultora a vida inteira, né? Mais de 40 anos nisso. Você fala assim, amiga, é o meu aqui. Você até limpa num guardanapo e dá o seu para ela experimentar. De tanto que você acredita, você está usando. Isso é poderosíssimo. Exatamente, Marcela. Tem uma definição, às vezes, que eu faço. Essa não é uma palavra muito usada tecnicamente. Ela é mais uma criação minha, né? Se você olhar e pensar assim, no e-commerce, o produto está à sua disposição o tempo todo. É uma verdade. O que você precisa ter é você se dispor a ir lá, escolher e comprar o produto. Se você não vai ter, neste momento, experimentação, etc. Tem coisas que ainda não tem. Provavelmente, em algum momento, a gente vai ter dentro do mundo digital. Agora, se você vai até uma loja, você vai ter experimentação, ar-condicionado na temperatura correta, etc. Mas você tem que ir até a loja. Você tem que abrir um espaço da sua agenda para ir até lá. Na venda direta, você tem uma força que não tem nesses dois lugares, que eu chamo de venda ativa. Eu encontro a Marcela aqui e falo, Marcela, você já conhece aquele produto novo da empresa tal? Você já experimentou? Você fala, eu nem sabia que aquele produto existia. Então, é uma venda que não iria acontecer. Nos outros dois casos, você necessita da ação do cliente ser proativo para ir procurar o produto, percebe? Eu sou professora de vendas e uma das coisas que eu falo... eu já comecei as minhas lembranças aqui, que é a jornada do cliente. A jornada do cliente num varejo, num e-commerce, ele começa sofrendo alguma propaganda, alguma ação e despertando um interesse numa
possível um produto ou serviço que cure a dor dele. Tá bom. Na venda direta, não, eu nem pensava nisso. É isso. Né? Eu nem pensava, Cid, vou falar de mim. Tem uma loção para os cabelos de patauá, de uma marca. Eu nem sabia o que era patauá e nem sabia que aquilo ia fazer tão bem. Por quê? Porque eu entrei na menopausa e o meu cabelo teve uma queda profunda. E aí eu comecei a usar essa loção de patauá que uma consultora me deu a dela. Experimenta aí, uma semana a minha, que você vai ver a diferença. Cid, olha, tem queda de cabelo, tá na menopausa, mulheres, presta atenção, essa loção noturna de patauá. Incrível. E tudo começou exatamente porque eu não tinha nem percebido na minha jornada que eu precisava. Fui despertada por uma consultora, que é minha amiga, que deu a dela para eu usar, e tanto que ela acredita que vai me fazer bem e que o produto vai corresponder, que ela deu a dela para eu experimentar. Então, olha que legal do que você está contando. Tem uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui agora há pouco, a gente falou de um produto novo no nosso papo antes de iniciar, tá certo? Indicando isto para alguém ou alguém fazendo comentário. Mas de um outro lado é pensar assim, por que uma empresa existe e desenvolve um produto? Por quê? Porque ela acredita que ela está, ou ela deveria acreditar, que ela está resolvendo um problema que alguém tem. Neste caso, você tinha um problema. E a hora que a empresa desenvolve esses produtos e coloca na mão dos consultores, revendedores, ele tem um portfólio de soluções para problemas da sua rede de relação. Quando ela encontra com você e você conta o que você está passando, o que ela faz? Te oferece a solução que vem daquela empresa. Então, um produto, para ter valor mesmo, ele precisa se propor a solucionar um problema e deveria solucionar, senão ele não vai ter recompra. Acho que isto é básico. Perfeito. E isto é que fortalece a venda direta. Porque se o produto, primeiro, não resolve um problema ou não se propõe a solucionar um problema, e se ele não realmente soluciona, você enfraquece, porque aí você só deixa esse revendedor com estoque na mão. E é tiro único que a gente chama, vai vender uma acabou. Vez e morreu. Então, Agora, esse é um ponto. Para quem está nos assistindo, que pode ter o seu e-commerce, pode ter o seu varejo porta aberta e está procurando como é que coloca o seu produto na mão do cliente e olha toda a construção de uma equipe, uma força de vendas que a gente chama, pode imaginar que isso por trás tem puras estratégias, por plano de negócio. E o que o Cid está trazendo é uma camada. Tem que ter plano de negócio? Sem dúvida. Claro. Tem que ter estratégia? Sem dúvida. Tem que ter a preocupação com o produto que entregue uma solução, mas tem uma camada que tem que ter uma atenção, que é a camada do ser, o ser que vai ser o veio dessa comunicação. Eu gosto aqui, nesse meu espaço, eu faço aqui a mímica da empresa. Como é que vai dar um salto para chegar nesse consumidor? Né? Então, esse salto, essa ponte que é o consultor, que é o foco agora da gente abordar a tua experiência de 36 anos de Natura. Queria que você vestisse um pouquinho essa roupa do consultor. Por quê? Porque ele é a ponte e muitas estratégias ele é anulado. Eu coloco na estratégia toda uma visão de impacto. Eu lembro, por exemplo, quando a Natura lá atrás desenvolveu todo o trabalho, toda a estratégia de ter 17 ciclos no ano e não mais 12 meses. O consultor não foi olhado. É lógico que olhou o ponto de contato de um cliente, você tem mais 17 pontos de contato, 17 motivos de levar uma revista, mas empoderando deste canal aqui, né, essa entidade consultor, como é hoje a oportunidade de ter vivido aqui e agora o Cid não está mais exercendo a função dentro do mundo corporativo, olhar de fora e olhar essa entidade aqui. Como é, Cid? É muito interessante essa tua pergunta, porque traz para a gente a oportunidade de ser crítico, até mesmo com coisas que eu mesmo acabei implementando durante esse tempo. E que muitas vezes você não tem muita ideia do que aquilo vai gerar em um futuro. Esse teu exemplo
Por exemplo, esse teu exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Mas dos ciclos. Esse foi um dado que na época a gente estudou muito. O que estava por trás de tudo isso na época era entender qual é o tempo de recompra de um mesmo cliente. Essa era a lógica. 30 dias a gente percebeu naquele momento que era muito tempo, que existia oportunidade do consultor voltar à casa de um mesmo cliente antes desse tempo. E o ciclo é a ideia de dizer qual é o tempo ideal para isto. E, por exemplo, a gente testou fazer com um número de dias menor esse ciclo, com 2 semanas. Impossível. Por quê? Porque não dá tempo do cliente comprar mais um produto. Então, tem neste lugar uma busca entre o tempo ideal, você voltar até aquele cliente, ele fazer uma recompra, mas também tem o tempo de operação do próprio revendedor e consultor, porque ele vai ter que comprar esse produto, ele vai ter um tempo de entrega, ele vai ter uma lógica, principalmente na venda direta, que é referente ao catálogo ou à revista, cada empresa dá um nome para isso, né? Então, você tem uma promoção naquela revista daquele período. Se o tempo que vale aquela promoção é muito pequeno, não dá tempo, principalmente do pequeno revendedor, comprar, chegar o produto e ele repassar, ou ele formar o seu pedido. Então, você tem que ter a ideia clara do qual é o tempo ideal para que se forme o pedido. Grandes consultores, você conhece bem sobre isso, ele não tem tempo de formação do pedido. Ele sabe exatamente o que ele vai vender, ele vai lá, monta o seu pedido no início daquela campanha, faz a compra e tudo bem. O pequeno não. Ele olha para aquela proposta, vai até os seus clientes, vai juntando essas compras até chegar a uma coisa que você viveu muito, que é o tal do pedido mínimo nesse processo para você passar o pedido. Se o ciclo é muito curto, ele não consegue chegar ao pedido mínimo. E aí ele não pode levar aquele pedido que ele estava formando para o próximo ciclo. Por quê? Porque aquela promoção já deixou de existir. Percebe? E essa entidade, mas tem, eu acho que um detalhe importante nessa entidade consultor que não é tão colocada na balança, que é um portfólio. Então, uma empresa menor tem um portfólio, vamos dizer, de 40 produtos. Uma empresa grande tem um portfólio, vamos dizer, de 2.000 produtos. Né? Então, uma Boticário tem, uma Natura tem, uma Mahogany, grandes portfólios. Então, dá para este consultor uma gama de, então eu vou visitar meu cliente porque o desodorante dele pode estar acabando em 21 dias, que são a base de muitos ciclos ou campanhas e tudo mais. Porém, a perfumaria e o skincare não dá tempo de acabar. E aí eu tenho que, que eu acho que é a beleza da coisa, eu tenho que esta entidade consultor prepará-lo para entender que tem curva ABC de produtos, que tem produtos que são mais consumidos pelo cliente, então ele sofre a compra de um sabonete, sofre a compra de um shampoo, mas ele tem que não sofrer a compra e ativar o desejo de uma loção de Patauá. Ele tem que ativar o desejo, por exemplo, de uma lingerie, para quem está na área da lingerie, uma lingerie mais especial, mais trabalhada. Então, como é que eu olho dentro de uma estratégia corporativa esta pessoa? Eu isolo esta pessoa e falo assim, ela precisa de uma competência que não é nata, mas é uma competência de empresário, dono do negócio. Então, eu acho que esse teu ponto abre uma outra janela. Você disse falando que os nossos, chamar aqui, clientes desse espaço são empresários. Podem ter grandes empresários e tem pequenos empresários. Pode ter uma empresa com um portfólio, como você deu o exemplo, de 40 produtos e um outro de 1.000 produtos. Uma empresa com 40 produtos, provavelmente não faça sentido você ter um ciclo de 21 dias. Porque você vai ter uma repetição o seu composto promocional muito grande. Então, seja talvez interessante você alongar um pouco mais essa estratégia de um ciclo maior
para você não repetir tanto essas promoções. De um outro lado, se você tem um portfólio muito grande, ter mais ciclos também é o espaço de você colocar mais produtos promocionados durante o ano. Uma das lógicas que a gente aprendeu é que não dá para repetir sempre os mesmos produtos no composto promocional. Senão você vai posicionar o preço do teu produto em um outro patamar, que vai ser onde ele está com desconto. Então, essa é uma lógica muito grande que necessita, de um lado, a preparação da empresa, que fornece essa proposta para o revendedor, e de um outro lado, o como capacitar este empreendedor a utilizar bem esta proposta da empresa. São dois lados. Traz mais lógica, porque eu adorei essa coisa da lógica. Porque se a gente for imaginar, até a linha de comunicação que a empresa tem que ter, tem que ser uma linha de comunicação preparada para falar com aquele mais empresário, que tem mais estofo, né, mais preparo, e uma comunicação mais simples, mais mastigada para aquela iniciante, para aquela pessoa que tem a dificuldade de achar oportunidades. Então aí vem outra provocação aí de racional. Conta mais. Cid. Exatamente. Mas além disso tudo, tem uma outra coisa que tem a ver com o portfólio. Segundo dados que eu estudei e pesquisa, por volta de 80% do volume que está dentro da venda direta, ele é entregue pelo próprio revendedor. Seja ele enviando isto por um motoboy, indo até a casa da pessoa, etc. Então, se você tem um portfólio muito concentrado em produtos de baixo valor, o que isto acontece? Vale a pena para um consultor, revendedor, ir até a casa de alguém para entregar um produto de R$40? Perfeito! Quando você olha para esse lado, não vale. Por quê? Porque vai custar mais se você pegar o custo de condução, ida e volta, sem contar o valor do tempo desse pequeno empresário. Já ficou mais caro. Então, a lógica na venda direta do portfólio e do valor dos produtos, ela é muito importante. Não é qualquer produto que você pode colocar na venda direta. Você, por exemplo, que viveu comigo na venda direta da Natura. A Natura passou a ter sabonetes em quando? 93, 94. Foi a primeira vez. E foi uma adaptação. Como é que você trabalha agora com um produto que tem um valor absoluto muito menor do que os outros? O quanto você vai indexar deste produto dentro do seu composto? Qual vai ser o mix que ele vai participar? Porque isso vai afetar a rentabilidade do seu parceiro, né? E vai afetar... Isso é muito, muito, muito profundo, porque vai afetar uma coisa que eu ouço, porque já contei para muita gente, eu continuo com a ponta, continuo falando com consultoras, estou atuando agora, inclusive, com uma equipe de consultoras, para não ficar na hipótese, é para sentir na pele o que ela sente. E muitas têm uma fala assim, ó, presta atenção, consultoras e empresários, na fala assim, ó, eu não vejo meu lucro. Por dois grandes motivos. Um, é porque o lucro dela, de verdade, precisa, para ser visto, ter uma educação financeira, que ela, muitas vezes, não tem, e a gente sabe que toda a nossa educação formal hoje não corrobora com isso. Exato. Tá bom. Mas a outra é exatamente esse achatamento por conta desse produto com um valor agregado menor. Esse produto que está na sacola dela faz parte, vou dizer, de 20% a 30% da sacola dela, mas que não tem alta rentabilidade. Exato. Então, esses dois motivos, ela chegar assim, ó, não vejo a cor do meu lucro. Consultora que é minha, consultora que está perto de mim, sabe falar isso, eu sofro, né? Não vi... Meu marido já falou, para com essa porcaria, porque eu não vi meu lucro. Ai, é doído. Mas então, eu acho que isso é um direcionamento para o empresário que está distribuindo o seu produto pela venda direta. Quanto menor for o valor absoluto do seu produto, mais difícil será para o seu parceiro revendedor lá na ponta. Porque ele não vai perceber isso, porque o cliente dele, que é o revendedor, comprou, pagou, está tudo certo. Mas esse revendedor ou essa consultora não vai ter lucro com esse produto.
E o que vai acontecer na sequência? O marido vai pegar no pé e ela vai deixar de revender este produto. Mas isso é uma coisa, Marcela, que a gente até bateu um papo outro dia e falou um pouquinho sobre esta relação de parceria entre as empresas e os profissionais da venda direta, vamos chamar assim. Tem parceria entre as empresas? Bem, claro que tem, porque a hora que eu escolho distribuir meu produto pela venda direta, eu estou escolhendo um parceiro que vai levar o meu produto até os clientes. Então, é verdade que tem. Agora, quando a gente fala de parceria, tem qual é a intensidade dessa parceria? Que eu acho que é uma coisa para a gente olhar. Então, você esteve, como a gente já comentou, atuando muito tempo na venda direta. Qual é a atividade que você fazia todo ciclo além de vender? Que você era cobrada na época? Atrair novos... Relacionar com novas pessoas para trazer novas pessoas para a rede. Para a rede. Então, você ia trazendo. Algum dia te disseram assim, não, você já chegou no seu limite máximo? Não. Nem quando era uma equipe gigante. Exatamente isso. Então, o que isto leva muitas vezes? A uma canibalização entre os consultores. E talvez para a empresa isso apareça menos. Mas isso gera qual impacto? Um desgaste gigante. E a renda desses consultores, na média, ela começa a cair. Então, quando você tinha uma Natura com 500 mil consultoras, você tinha uma renda média de X. Com 1.400.000, essa renda era menor, X menos Y, sem a gente entrar nesse mérito. Mas isso vem acontecendo com a venda direta como um todo. Porque não se tem um olhar, dizer qual é o número ideal. Fazendo um paralelo, né? Porque quando a gente olha para isso, você fala assim, vamos ter uma parceria? Tem. O franqueado é um parceiro de uma empresa, não é? Quais são as regras, por exemplo, quando ele compra uma franquia? Ele comprou uma franquia e ele recebe uma área geográfica exclusiva para sua atuação. Não é assim que funciona? Isso. Então, de alguma maneira, eu estou garantindo para você que naquela área ninguém vai atuar durante que está estabelecido num contrato e eu te dou esta condição. Na venda direta, isso não acontece. Por quê? Porque a gente, dizendo porque a gente esteve na mesma empresa, continua atraindo novas consultoras. E isso, no tempo, vai deteriorando a renda do todo. Então, olhando a média da renda de todos que estão na venda direta, no tempo ela caiu. E as empresas? As empresas cresceram. Por quê? Porque ela não cresceu na mesma proporção que cresceu esses profissionais da venda direta. Perfeito. E você sabe, vindo para cá, eu ouvi o Walter Longo, sou uma aluna dele, né? Walter Longo já foi diretor da Abril, é um grande influenciador hoje, conselheiro, influenciador de grandes empresas, e ele falando uma coisa, que cada vez mais o marketing das empresas vai se juntar ao educacional das empresas. Então, ele tem falado muito de marketing, incluindo cada vez mais a educação no papel. Então, ele mesmo fala de empresas, por exemplo, a Nespresso, ensinando cada vez mais quais são os princípios ativos, os polifenóis e tudo mais que tem no café, que vão agregar na saúde dos consumidores de café. Cada vez mais empresas ajudando no bem-estar das pessoas. Uma empresa como a Natura ajudando a entender um pouco a biodiversidade, o impacto social e todos os impactos do triple bottom line que a gente já falou muito, que é a governança, o impacto social e o impacto ambiental. Então, o que eu vejo nesse mundo, dentro dessa entidade, olha eu no meu geográfico aqui de novo, como eu não só empodero com tecnologias, com produtos cada vez mais diferenciados, mas como eu empodero esta entidade para que ela tenha lucro, para que ela tenha prosperidade, para que ela se fidelize à empresa, porque fala assim, nesta empresa eu cresci. Então, é um desafio gigante. E você tocou num ponto de atuar, em parcerias,
deixa eu fazer um agradecimento à nossa parceira, a ABVD, Associação Brasileira de Empresas da Venda Direta. Por quê? Porque ela procura ser essa entidade onde tem trocas permeáveis das estratégias, do que está acontecendo no mercado. A BVD está afiliada à World Federation, que é a entidade maior no mundo sobre a venda direta. Então, o que eu vejo nisso tudo é como a gente, obrigada BVD, como entidade parceira, como eu olho esta participação do consultor, como ele tem que ter prosperidade. Porque ele próspero, ele cada vez mais é seu parceiro de negócio para levar a sua mercadoria, o seu produto, o seu serviço, o seu bem-estar e tudo aquilo que você preparou enquanto empresa chegar na mão do consumidor e solucionar verdadeiros problemas para que ele te escolha na recompra e aí volta para cá. Exatamente. Né? E acho que este é o movimento da venda direta. Mas se ele não tiver prosperidade, ele deixa de existir. Então, a venda direta também, muitas vezes, dizemos que ela é mais do que um processo de venda, ela é um grande movimento social. Que você pode levar a educação, você pode levar de tudo por meio dessas pessoas até os seus clientes em lugares que a gente nem imagina do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Mas sem prosperidade isto não vai acontecer. Então, há um olhar, e talvez eu aqui, Cid Pereira, com uma experiência de 36 anos, olhando para as empresas e pensando em empresários da venda direta, falando, olhem para a prosperidade dos seus parceiros. Perfeito. É isso que vai fazer a diferença. Quanto mais vocês olharem só pensando na sua renda, na sua rentabilidade ou na sua prosperidade, você vai perder o parceiro. Talvez você ganhe mais dinheiro no curto prazo, obtenha mais resultado e prosperidade no curto prazo, mas você não terá no médio e longo prazo. É esta parceria de ganha-ganha entre empresários e profissionais da venda direta que vai fazer com que o seu produto possa ter sucesso por muito mais tempo e perenidade nesse negócio. Arrasou, é isso que faz a diferença. Arrasou, Cid. Maravilhoso. E se você que está assistindo a gente até agora não lembrou de se inscrever no canal, de deixar seu curtido aqui, porque isso faz cada vez mais a relevância do canal aparecer e ser compartilhado com outras pessoas. Então, vai lá, curte, compartilha, deixa seu comentário e se inscreva no DiretaCast, o podcast da venda direta. Né? Muito bem. Uma outra coisa, só para a gente assim... Conta. O cuidado do empresário, nesse caso, é não olhar, e que muitas vezes acontece na venda direta, um pequeno grupo que são seus maiores revendedores e falar, não, a renda está crescendo nesses maiores. Perfeito. Não é isto que vai manter o sucesso da sua empresa. Vai manter aqueles que você conhece, aqueles que te fazem mais pressão, que brigam com você no dia a dia, mas o que vai fazer a diferença no seu negócio é a média do ganho e da prosperidade da sua massa de revendedores. É isto que vai fazer e vai levar ao sucesso dessa empresa. Porque tem aqueles 8% que se destacam. Sempre tem. E que podem dar a entender que aquilo é o teu todo, né? Exatamente. Mas quanto mais você concentra o seu esforço, seus incentivos neste grupo, normalmente menos você faz pela grande massa. E pensa assim, todo cliente tem valor para você, não tem? E cada um desses teus revendedores está atendendo um cliente diferente. Quando você está privilegiando só esses 8%, você está desconsiderando os clientes que estão sendo atendidos pelos outros. Aonde está o teu foco? Qual é teu ouro? São em todos os clientes. Não dá para... Você quer desconsiderar essa massa de clientes? Eles não têm mais valor que os outros. Concorda? Perfeito, Cid. Agora, conta mais racional, porque eu gostei dessa história do racional. O Cid trabalhou numa área, inclusive, de inovação dentro da venda direta e tinha a espada na cabeça de trazer novos elementos, novas formas de continuar atrativo e novas formas de também rentabilizar. Traz mais alguma que, assim, dentro da tua sopa de letrinhas, porque eu sofri, viu, gente? Ele trouxe inovação que quando ele ia implantar, a gente falava assim, na força de vendas, lascou-se.
Eu vou ter que Lá chamar vem. São Longuinho, fazer 3 rezas, fazer um monte de coisa para conseguir alcançar a prosperidade. Então, conta mais algum racional que foi impactante. Eu acho que tem uma coisa, Marcela, que é menos você dizer assim, olha, racional, impactante, mas você tem que conseguir ler o ambiente e o contexto em que você está vivendo. Tem coisas que podem fazer muito sentido em um dado momento da história e outras que não fazem o menor sentido em outro momento. Então, por exemplo, quando a gente fala do advento da digitalização do mundo digital, a internet, isso há 25 anos era quase nada. Quando você olha para tudo isso hoje e fala, é possível ficar fora deste mundo? Não. Não é. Então, como você criar uma oportunidade para que a consultora também possa atuar de maneira digital? Criar o que a gente chamou lá atrás de rede natura, ou todas as outras estratégias, ou preparar para que a venda aconteça por meio do digital, ou fazer uma live onde você está... Então, essas são novas estratégias. Você precisa estar, a cada dia, ir incorporando mais coisas dentro do seu negócio e fazendo uma boa leitura do ambiente onde você vive, do contexto de mundo que você está vivendo. É inegável hoje você olhar para o mercado e dizer, tem muito mais marcas vendendo dentro da venda direta ou em qualquer lugar. Uhum. Era muito normal, quando você iniciou na Natura, você dizer assim, olha, Boticário é uma empresa de varejo, ou a Natura é uma empresa de venda direta. Dá para falar isso hoje? Não. Não. Então, isso muda o jogo. Você imagina você estando lá como gerente de vendas na região em que você estava trabalhando e a gente chegasse hoje e dissesse para você assim, a gente vai abrir aqui 8 franquias nessa região. Você falou, Lascou-se. lascou-se. Vão tirar parte da venda que era da minha gerente de vendas. Talvez isso aconteça. É verdade, porque a hora que você coloca mais um canal, parte de um lugar vai para outro. Faz parte. Mas talvez quem não estivesse comprando passe a comprar. O todo para aquela empresa é maior. Então, ter este olhar, e isto vai sendo necessário fazer a cada instante. Agora, qual é a tua pergunta mais importante? É como conseguir implementar uma estratégia que seja ganha-ganha para a empresa e para os parceiros. Porque se for um perdendo, você perdeu esse jogo no tempo. Perfeito. Quando a gente pensa, por exemplo, eu gosto, não estou dentro da empresa, mas como um observador externo, eu gosto da estratégia que foi montada pelo Boticário, por exemplo, que era uma empresa de varejo com franqueados, onde a venda direta na região do franqueado responde para ele. Na lógica do Boticário, por exemplo, se você compra um produto pelo e-commerce, quem vendeu aquele produto na região não foi o Boticário, foi o franqueado daquela região que vai fazer a entrega para você. Então, ele escolheu o seu principal parceiro neste processo. Eu gosto disso. Ou você tem uma outra estratégia que poderia ser de concorrência entre canais. Então, eu gosto mais da estratégia onde é ganha-ganha do que uma concorre os canais, sabe? Perfeito isso. E olha, eu sou consultora da Boticário para cada vez mais ter a pluralidade das visões, Claro. né? E eu vejo, por exemplo, essa forma de... eu sou da região do ABC, a distribuidora do ABC, da Eudora, Boticário, quem disse Berenice, ela ali, dentro daquele microcosmo, ela é a representante legal da Boticário e ela é a responsável por me capacitar como consultora, responsável por me abastecer, responsável por me sanar as dúvidas. Então, eu gosto disso também porque tem uma estratégia de regionalidade que, quando você centraliza aqui, é bem complexa. Isso tem uma outra coisa interessante Boa. que você falou, que é... As empresas de venda direta, muitas vezes, elas... Eu posso dizer assim... Elas fisicamente não estão nos lugares, nas regiões. Por exemplo, quando você esteve no Nordeste, você era a Natura, mas não tinha um lugar. Como eu vou até a Natura? E essa estratégia do Boticário é interessante nesse sentido. Perfeito. Você tem um pedacinho da empresa onde você vai. Muito bom, muito bom.
Agora nós vamos para a pergunta final. E agora, derradeira, Opa. tem que ser boa, né? Qual é hoje a tua visão, já que está fora e que tem essa plenitude de ter vivido na pele, de estar hoje estudando a economia prateada, que a gente falou um pouquinho antecipado. Qual é a tua maior crítica hoje para esse modelo e que pode ser uma atenção para quem está nos assistindo? Qual é a maior cilada? Você já deu o spoiler de uma, né? Que é matar a galinha dos ovos de ouro, que é o teu parceiro de venda. Mas qual é a tua maior crítica que isso você gostaria de deixar de legado para todo mundo? É difícil dizer uma, então vamos falar de algumas. Tá. Eu acho que a primeira vem em relação ao portfólio. O cuidado com o portfólio, que ele é condição para estar dentro do mercado, que ele tenha uma boa qualidade e que ele resolva um problema. Ponto. 2 é sobre o valor deste portfólio. O cuidado em ter um mix muito grande de produtos que têm um baixo valor e que podem levar a um prejuízo para o revendedor. Perfeito. Então, esse para mim é um cuidado importante. 2, sobre a sua rede, a montagem da sua rede. É ter um cuidado e o equilíbrio para que possa gerar prosperidade, tanto para estes parceiros, consultores ou revendedores, quanto para a empresa. Não passe do ponto, porque ele pode trazer bons resultados no curto prazo, mas será muito difícil você obter resultados perenes. No longo prazo, perenes. Uma outra coisa é a essência deste negócio é o seu cliente consumidor final. O seu parceiro, ele é muito importante, mas você precisa pensar sempre na estratégia, nos seus incentivos e no seu esforço de marketing promocional para esta relação com o cliente e que se traduz, neste caso, da relação consultor ou revendedor-cliente. É o lugar para você investir. Quando você começa, ou você pode investir desproporcionalmente na relação entre você e o revendedor, este é um risco muito grande para o seu negócio, porque você tirou a essência do porquê a sua empresa vive, que é para atender uma solução. Então, muitas empresas, muitas vezes, quando passam por um momento de dificuldade, começam a criar incentivos cada vez maiores para que o seu parceiro compre os produtos. Faz um selinho lascado. Exatamente isso. Tem uma coisa interessante que eu gosto, que é assim: como é a meta de vendas, ou qual é a meta de vendas para um cargo que é muito conhecido no mercado, supervisores de franquias? A meta de vendas é por sellout. É o quanto as franquias daquela região dele venderam. Então, você está interessado genuinamente para que o seu parceiro obtenha sucesso nas vendas. Sucesso do parceiro, maravilhoso. Quando você está focado no sell-in, você está preocupado com você. Eu vendi o produto, acabou o meu problema. Só que não terá uma próxima compra. Então, esse para mim, eu acho que é um dos pontos importantes. E ter este olhar sempre assim, que não tem também na venda direta, que a gente falou um pouquinho do indivíduo da venda direta. Às vezes você tem um consultor que está 15 anos de sucesso. Eu não lembro de nenhuma empresa de venda direta que tenha uma preocupação genuína de não perder este cliente. Porque como entra muita gente, até foi uma cessação, talvez um nome que a gente dava na Natura, de um consultor. Gente, esse é um cara que tem um valor enorme. Se ele está passando nesse momento por uma dificuldade, o que é possível fazer para manter esta pessoa que a gente já sabe que é de sucesso na venda direta? Não dá para trocar este por 4, 5 outros novos, arriscando. Então, pensar um pouco mais em como manter uma boa parceria com aquelas pessoas que te trouxeram até aquele momento. Ficou um recado. Presta atenção no teu CRM empresário, mas é um CRM não só para eu ter dados cadastrais. Eu segmentar realmente, não só por nível de vendas, não só pelo que é muito comum, as empresas terem prata, ouro, né? Mas segmentar por
essência da relação. Isso. Fica aqui o convite para a gente continuar essa conversa mais para frente, hein, Cid? E acho que uma outra coisa, a última, que também é muito normal neste momentum de mundo que a gente está vivendo, que as empresas são, na sua maioria, multicanal. Que você tenha uma estratégia que seja uma estratégia ganha-ganha, tanto para você quanto para os seus parceiros. Como montar? Cada empresa vai montar no seu formato. Eu tendo a acreditar que cada um escolhe o parceiro com o qual nasceu. E neste caso, o Boticário vai escolher um parceiro mais estratégico, que é o franqueado, que ele nasceu nesse lugar. Talvez a Natura tenha que fazer a sua escolha, uma outra empresa vai fazer uma outra, mas é importante você ter claro essa estratégia, que este negócio precisa ser bom para todo mundo. Tem um detalhe, só para a gente ir para a fala final, que também imaginar que eu tenho que ter essa escolha, tenho que fazer isso, mas também tenho que testar, voltar atrás, porque a arrogância também de eu implantar um modelo e ser arrogante e achar que ele é único, pode me levar à derrocada. Então, tem vários exemplos. Quem está assistindo a gente, aproxime-se da BVD, porque tem vários exemplos de estratégias de empresas que fizeram uma opção, voltaram atrás, porque aquela opção foi uma visão hipotética, mas quando foi para o go-to-market, né, quando foi para o mercado, aquilo não se consolidou, volta atrás, estuda. Tem vários exemplos que a gente tem na venda direta de alimentos, de lingeries, de semijoias, de cosméticos. Tem um universo para também olhar a estratégia, olhar quem é seu parceiro, mas também validar, porque aquilo pode ter ajustes a serem feitos. Ao longo desses anos todos, a gente viveu várias tentativas que, inclusive, deram errado. Volta atrás, né? Eu acho que ter esta visão e esta flexibilidade, que a gente nem sempre acerta, e, aliás, é difícil dizer que você erra. Você experimenta, entende aquele processo e dá o próximo passo. Isso faz parte da vida. O que você não pode é ficar preso a uma decisão que você acredita naquilo e acha que, não, isso não está dando resultado porque as pessoas ainda não entenderam. Perfeito. Saia deste lugar e fala, aquilo que é bom acontece naturalmente. Não é preciso muito esforço para fazer aquilo acontecer. Esse, para mim, foi meu aprendizado desses 36 anos, sabe? Muito bom, Cid. A gente está encerrando esse momento, mas fica com um convite para a gente continuar mais conversa sobre isso. Cid, um executivo da venda direta que trabalhou em várias frentes. As últimas frentes foram essas voltadas à inovação. Acho que fica aqui um recado para quem está nos assistindo, um recado de busque validar hipóteses, busque, é lógico, que beber na fonte de quem já atua, por isso que a gente fala de algumas empresas, porque elas são referência, mas o principal, pense nessa estratégia com os parceiros que você vai incluir na tua jornada de forma ganha-ganha, porque ele vai continuar com você se ele também for um próspero, né? Exatamente. Gente, quem não? Quem não? Quem se mantém em algo que não te traz prosperidade? Nossa! Em todas as questões da nossa vida, você não se mantém. É isso, você não dura. Então, ninguém vai querer algo que não seja bom para levar para o outro. Então, que a gente possa, na verdade, criar mais estratégias, criar mais portfólio de produtos e que a gente possa levar, ou vocês levarem, essa oportunidade para o desenvolvimento e para a prosperidade cada vez maior de muitas pessoas que podem estar dentro da venda direta ou ainda possam entrar para a venda direta. Isso aí. Eu gosto muito desse modelo porque eu acho que ele traz uma oportunidade de transformação para o mundo que a gente vive hoje muito grande. E qual é a forma da venda direta? Ela vai acontecer de acordo com as oportunidades, seja de tecnologia, que o mercado oferece. Então, isto vai se adaptando dentro daquele contexto de mundo em que a gente vive. Bora! E se você quer saber mais sobre a venda direta, do estratégico até a implementação, a execução de um plano, aproveite e faça o download do seu guia
Domine a Arte da Venda Direta. É um e-book que eu preparei para você que quer saber mais sobre esse segmento e ter mais informação por quem faz e fez a venda direta. Então, baixe agora o seu e-book Domine a Arte da Venda Direta. Queria agradecer você que assistiu a gente até agora. Lembra de se inscrever no canal, deixar sua curtida, seguir o Cid Pereira, né? Vou dar a voz pro Cid e deixar os contatos dele aqui e convidar você para assistir outros episódios do DiretaCast, porque há muito valor para você que olha as oportunidades de mercado, como é que você acessa seu cliente, olha experiências de pessoas que viveram isso de verdade. Cid, quero muito agradecer tua presença aqui hoje. Acho que não era o momento mais apropriado de ter alguém próximo e parceiro de mim para esse dia de hoje, né? Queria que você deixasse aqui para essa câmera seus contatos. Quem quiser beber dessa fonte, como é que te acessa? Então, me encontram no LinkedIn, me encontram também pelo meu e-mail, braspereira.80. Brás com Z, né? Brás com Z, pereira.80, gmail.com. E será um prazer encontrar vocês. Estou também no Insta, mas atuando pouco, porque eu fiz uma opção na minha vida nesse momento de passar um período sabático, né? Depois de 36 anos, tentando resolver problemas, passando por aquela pressão que você sempre tem. Como que é viver um período sem estar com essa energia dessa pressão? Então agora eu acho que é um novo momento de vida e para criar outras coisas, pensar nessa geração prateada, que outros tipos de negócio a gente pode fazer, que outros problemas que a sociedade tem, que talvez eu possa contribuir de alguma maneira para elevar isso para um novo patamar. Porque eu acho que a gente nunca resolve problemas, né? A gente consegue fazer com que os problemas possam evoluir um pouco nessa lógica. Tá bom? Agradeço, Cid. Fiquem bem e bora para venda direta. Obrigada, gente. Obrigado. DiretaCast, o podcast da venda direta.